Bem, pessoal, estamos aqui para fazer um comentário do primeiro simulado estilo IME, a prova de língua inglesa. Então, como vocês sabem, a prova de inglês do IME, ela é composta por 20 questões de múltipla escolha, A, B, C, D, E, mais 2 questões discursivas, 2 questões abertas, onde você precisa fazer uma pequena produção textual, de 30 a 50 palavras. Eu estou aqui hoje para fazer um comentário, ok, das questões objetivas, as questões de múltipla escolha. Então, antes da gente iniciar, eu gostaria apenas de apresentar de uma forma bem panorâmica a prova do IME. Então, em geral, nos últimos anos, a prova do IME, ela tem sido aberta, ela tem sido iniciada com um texto no qual você encontra 10 lacunas. E essas 10 lacunas precisam ser preenchidas com a alternativa correta, levando em consideração ou o vocabulário ou a gramática da língua inglesa. Então, não são questões difíceis, mas são questões que exigem muita atenção, para que você possa, a partir do contexto, descobrir exatamente que tipo de estrutura o examinador quer que você trabalhe. No nosso caso, especificamente, o primeiro texto falava sobre o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, aquela barragem de rejeitos, tá? Que se rompeu no final do mês de janeiro, mais precisamente dia 25, provocando aquela tragédia que nós acompanhamos em tempo real. Então, as 10 primeiras questões sobre esse texto eram questões de preenchimento de lacunas, ou seja, você precisava entender o contexto, ok, do texto trabalhado, para que você pudesse encaixar de forma precisa cada uma das estruturas gramaticais e lexicais trabalhadas em sala de aula. Então, eu vou comentar inicialmente a primeira questão, a questão de número 1. Então, a questão de número 1 remete à lacuna do texto onde você faz referência, tá, à altura da barragem. Então, ele diz, eu selecionei um texto aqui só para a gente poder situar o comentário. Ele diz, no dia 25 de janeiro, uma barragem de, mais precisamente, 86 metros de altura. Gente, nessa questão eu estava explorando a formação dos adjetivos compostos. Então, cabe uma rápida explicação teórica a respeito do que são adjetivos compostos. Adjetivos compostos são aqueles formados por 2 ou mais palavras que se juntam para qualificar um mesmo substantivo. A gente precisa lembrar 2 coisas essenciais a respeito dos adjetivos compostos. Primeiro, eles são hifenizados, ou seja, eu terei 2, 3, 4 ou até mesmo 5 palavras separadas por hífens. Então, o hífen é fundamental na presença de na formação de um adjetivo composto. E a segunda informação relevante é que, por serem adjetivos, eles são invariáveis. O que significa isso na prática? Eles não podem sofrer flexão nem de gênero, nem de número. De tal maneira que eu não posso ter, por exemplo, um adjetivo composto no plural. Então, se eu falo, por exemplo, tá, relembrando uma situação trabalhada em sala de aula, se eu falo que a criança tem 5 anos de idade, eu vou dizer a 5-year-old, espaço, child. Perceberam? A palavra year ficou no singular. Por quê? Por se tratar de um adjetivo composto. E adjetivos compostos são invariáveis. Se eu quero dizer que a barragem tem 86 metros de altura, vejam se vocês concordam comigo. Eu já posso eliminar de cara 3 alternativas, a C, a D e a E. Por quê? As 3 trazem a palavra metro. Detalhe, a grafia da palavra está diferenciada porque é em inglês britânico, tá? A palavra metro no plural. Ora, se essa palavra está no plural, a gente já pode descartar por não se tratar de um adjetivo composto, tendo em vista que eles são invariáveis. Aí sobram 2 alternativas, o item A e o item B. E o que diferencia uma opção da outra é justamente a presença na letra B, resposta correta, dos hífens. Então, se eu quero dizer, por exemplo, que uma barragem tem 86 metros de altura, eu vou dizer 86, eu posso usar tanto o número por extenso como apenas os algarismos. Depois eu vou colocar o primeiro hífen, vou usar a palavra metro, vou colocar o segundo hífen e aí eu vou fazer referência à altura da barragem com o adjetivo tall. Então, essas 3 palavrinhas, elas se uniram para dizer que a barragem tinha 86 metros de altura. Portanto, resposta correta, a letra B de bola. Vamos para a segunda questão. Lembrando, ainda estamos trabalhando com o preenchimento de lacunas, tá? Só que agora a gente não vai falar de gramática, a gente vai falar de vocabulário. Ele diz que no dia 25 de janeiro, essa informação
ela pode ser localizada facilmente no texto. No dia 25 de janeiro, uma barragem de 86 metros de altura, acabamos de falar sobre como formar adjetivos compostos para responder a primeira questão, possuída, ou seja, de propriedade da Vale, que é a maior produtora de minério de ferro do mundo, certo? Ele diz que essa barragem se rompeu, aí ele usa a palavra breached. Detalhe, breach em inglês significa abrir uma brecha, e aí a gente pode traduzir como quebrou, rompeu. E se essa barragem se rompeu, aí vem a segunda lacuna. Eu quero que vocês descubram nessa questão qual é o verbo que nós vamos utilizar para o preenchimento especificamente dessa segunda lacuna. Logo depois da lacuna, eu percebo a presença da palavra wave, que significa uma onda. Então, eu quero dizer que a barragem se rompeu, fazendo com que desencadeasse, liberasse uma onda de rejeitos. E aí, gente, eu dei para vocês 5 possibilidades. No item A, storing, e aí eu vou fazer questão de traduzir cada uma delas para vocês verem como o contexto vai fazer toda a diferença. Storing significa armazenando. Eu vou dizer que a barragem rompeu, armazenando uma onda, não faz sentido. Na letra B tem a palavra curbing. Cuidado com essa palavra, já foi cobrada muitas vezes em provas de escolas militares. Curb significa frear, ok? Diminuir a velocidade. Curb é o termo que a gente utiliza, por exemplo, para designar o fio de pedra, aquela parte que separa o asfalto da calçada, que é justamente para poder diminuir a velocidade de um carro que supostamente sobe a calçada, tá? Então, curb significa frear, diminuir a velocidade, não faz sentido no caso de uma onda. Depois ele diz gathering, que significa reunir, coletar, também não faz sentido dentro do contexto. Restraining significa restringir, limitar. Quando se trata de uma onda, seria mais interessante a gente dizer liberar, soltar, ok? E aí você tem a última opção, que é a resposta correta, a letra E, você tem a palavra unleashing. Lembrando que leash significa coleira, certo? Então, se você unleash, você tira da coleira. Se você tira da coleira, você solta, você libera. E aí se encaixa perfeitamente, já que nós estamos falando de uma onda de rejeitos que foi liberada pela ruptura da barreira. Então, a questão 2, resposta correta, letra E. Aí a gente passa para a questão de número 3. Na questão de número 3, eu falo um pouco sobre o uso dos verbos modais, aqueles verbos que atribuem um sentido ao verbo principal. Esse sentido pode ser de conselho, probabilidade, obrigação, capacidade. Então eu digo que essa onda foi liberada, tá? Uma onda que pode ter vitimado, pode ter matado mais de 350 pessoas. Ora, para que a gente possa expressar a ideia de probabilidade, entendam que eu estou fazendo essa gravação dia 19 de fevereiro, é isso, Felipe? 20 de fevereiro, e até hoje a Vale não chegou ainda à contagem, o governo não chegou ainda à contagem oficial dos mortos. Então, muito provavelmente a gente não vai ter conhecimento de quantos mortos realmente foram, em função da magnitude dessa tragédia. Mas, quando o texto foi escrito, no dia 31 de janeiro, na revista The Economist, ele diz basicamente o seguinte, que essa onda de rejeitos, ela pode ter matado mais de 350 pessoas. E aí, gente, eu precisava, para que vocês pudessem acertar essa questão, eu precisava que vocês lembrassem que o may, o verbo auxiliar modal may, M-A-Y, é utilizado para expressar a ideia de probabilidade. Então, pode ter matado, não se tem certeza, não se pode afirmar com precisão. Daí a necessidade de usarmos o verbo auxiliar modal may, que expressa uma probabilidade, para deixar claro que não se sabe ainda o número certo, o número correto de vítimas. Resposta correta, portanto, alternativa D de dado. Aí vamos para a questão 4. Na questão 4, ele fala sobre a primeira tragédia que aconteceu na cidade de Mariana, também em Minas Gerais. Aí ele diz que, localizem aí na prova de vocês, a lacuna 4. Ainda mais prejudicial para a Vale é o fato de que localizem aí, this is the second such disaster. Essa é o segundo desastre no qual a Vale está envolvida. E aí eu precisava que vocês entendessem que essa lacuna 4 seria preenchida com um verbo que fizesse a referência ao envolvimento da Vale
nessa segunda tragédia, tá? Já tendo acontecido antes em Mariana e se repetindo agora em Brumadinho, em apenas 3 anos, ou seja, em pouco mais de 3 anos, é a segunda vez que a Vale se vê envolvida numa situação de ruptura de barragem. E aí eu forneci para vocês 4 possibilidades. Voltamos a trabalhar com vocabulário. A primeira questão era de gramática, a segunda vocabulário, a terceira gramática, a quarta voltamos a trabalhar com vocabulário. Então eu dei 4 opções para que vocês pudessem analisar, tá? As 2 primeiras, A e B, significam basicamente a mesma coisa. A Vale foi inocentada. Ora, não faz sentido dizer que a Vale foi inocentada, porque sequer a primeira tragédia foi julgada. E a segunda ainda está em fase de inquérito, ou seja, está sendo ainda investigada. Embora algumas prisões já tenham ocorrido, ainda estamos longe do desfecho judicial dessa tragédia. Na letra C você tem convicted, que seria condenada. Ora, eu não posso dizer que a Vale foi condenada, porque o julgamento ainda nem sequer foi realizado, muito menos chegou ao fim. Exempted significa isento. Eu não posso dizer que a Vale está isenta de responsabilidade. Afinal de contas, ela tem sim um envolvimento direto no que aconteceu. Então, a resposta correta seria implicated. Ou seja, é a segunda tragédia na qual a Vale está implicada, envolvida, na qual ela tem participação sim direta. Por isso que a resposta correta da 4ª questão seria a letra E. Vamos para a 5ª questão, uma questão de gramática, mais especificamente sobre preposição. Essa questão, meu comentário vai ser muito rápido. Eu falo sobre uma pressão que a indústria da mineração está sofrendo. Ora, se eu falo de pressure, se eu falo de pressão, eu preciso imediatamente lembrar que a preposição associada a esse substantivo, o substantivo pressure, pressão, é uma preposição que indique que você está sob pressão. Ou seja, a indústria da mineração está sob pressão. Se ela está sob pressão, eu só posso utilizar a preposição under pressure. Inclusive, aqueles que gostam de música, mais especificamente da banda Queen, devem lembrar que existe uma música dessa banda, uma canção composta por essa banda, que se chama Under Pressure, sob pressão. Então, se você fizesse esse trabalho simples de associação, você chegaria à conclusão de que a resposta correta é a letra C de casa. 5ª questão, C de casa. Vamos para a questão de número 6. Na questão de número 6, eu quero que vocês lembrem de uma expressão que foi trabalhada, a questão de vocabulário, só que agora não envolve uma palavra e sim uma expressão que foi trabalhada em uma das questões resolvidas em sala, tá? Quando a gente quer dizer em inglês que alguma coisa deu errado, a gente usa essa expressão constantemente na língua portuguesa. Puxa vida, mas eu nem acredito que isso deu errado. Na língua portuguesa a gente usa o verbo dar acompanhado do adjetivo errado. Em inglês, galera, a gente não pode usar o verbo give, certo? A gente vai usar o verbo go, que é o verbo ir. No passado a sua forma irregular é went. Então, se eu quero dizer que a Vale, o rompimento da barragem, isso deu errado, então eu vou usar went wrong, ou seja, o passado irregular, repito, do verbo go, que é a forma went, acompanhada do adjetivo wrong. Então não esqueçam que a expressão é go wrong, ou no passado, se você quiser fazer referência a algo já que ocorreu, você vai dizer went wrong. Por isso que a resposta correta é o item E. Não esqueçam dessa expressão, que ela é muito importante no cenário da língua inglesa. Vamos para a questão de número 7, mais uma questão de gramática. Nessa questão, nós estamos trabalhando um conteúdo que foi visto em sala de aula, que são os degrees of comparison, os graus de comparação. Mais precisamente, eu estou falando a respeito do superlativo de superioridade do adjetivo common, que é o adjetivo comum em inglês. Então, nesse trecho onde está situada a lacuna de número 7, responsável pela 7ª questão da prova, tá? Os especialistas dizem que o vazamento de água é um dos motivos mais comuns para essas barragens se romperem, tá? Então, nesse caso, eu preciso dizer uma das razões mais comuns, ou a razão mais comum, a causa mais frequente. O que eu preciso lembrar sobre o common é que ele é um adjetivo especial. Embora tenha 6 letras e seja considerado curto, ele também pode ser tratado como um adjetivo longo. Resumindo, ele admite 2 fórmulas no superlativo de superioridade. Eu posso dizer tanto the commonest, quanto eu posso dizer the most common. E aí nós temos um problema, porque essas 2 alternativas, elas estão contidas respectivamente nas letras C e D.
As outras eu posso eliminar imediatamente, porque no item A eu tenho um advérbio, e nas letras B e E eu tenho um comparativo. E eu preciso trabalhar com o superlativo, já que eu quero dizer que é a causa mais comum, certo? E aí você pode ficar claro em dúvida entre as letras C e D. Por que a resposta correta é a letra D e não a letra C? Por um detalhezinho, uma armadilha que eu coloquei na alternativa C, o N dobrado. Em inglês, você só pode duplicar a consoante final antes do acréscimo do sufixo EST se o adjetivo for monossilábico terminado em consoante vogal consoante. Esse adjetivo ele não é monossilábico, ele é dissilábico. Isso significa que você não pode duplicar a consoante final, no caso N, antes do acréscimo do EST. Por isso que a resposta correta só poderia ser a letra D de dado, most common. Passemos para a questão de número 8. Na questão de número 8, mais um elemento de cunho gramatical. Nós estamos trabalhando com o pronome relativo, tá? Ele diz que o chefe executivo da Vale vai desativar, se não me falha a memória é isso, 10 barragens de rejeito. E aí ele diz o que afetará a produção da empresa. O que afetará a produção da empresa. Sempre que eu estou fazendo referência a um fato mencionado anteriormente, eu tenho que utilizar o pronome relativo which. Eu não posso fazer uso de qualquer outro pronome relativo. Se eu estou fazendo alusão a um fato, e percebam, esse pronome relativo que preenche a lacuna 8 está fazendo referência ao fato de que a Vale será obrigada a desativar 10 barragens de rejeito, o que afetará a produção de minério de ferro da companhia, certo? Então, nesse caso, eu teria que assinalar como resposta correta a letra C, porque é a única que traz o pronome relativo which, evidente, que pode ser utilizado para fazer referência a um fato mencionado anteriormente. Na questão de número 9, eu tenho uma questão meio vocabulário, meio gramática, eu diria que está na fronteira dos dois, porque envolve as linking words, aquelas palavras de ligação, conjunções, preposições, advérbios que estabelecem ideias na língua inglesa. Ideia de adição, de oposição, ideia de consequência e por aí vai. Mais precisamente, ele está fazendo referência a como as mineradoras precisam reforçar a segurança das barragens. Porque, embora você economize fazendo barragens mais baratas, utilizando métodos mais precários que garantem uma economia em termos de investimento, a longo prazo isso vai trazer um prejuízo para a empresa, porque se essa barragem se romper, a imagem da empresa, fora as indenizações pagas por ela, mas a imagem da empresa no mercado financeiro, na Bolsa de Valores, fica bastante afetada. A gente sabe que a Vale sofreu, por exemplo, uma queda vertiginosa no valor das suas ações em função justamente dessa tragédia em Brumadinho, ok? Então, se eu quero estabelecer uma relação de oposição entre o fato de que os mercados eles vão, claro, remunerar as firmas por gerar lucro, mas se esse lucro for às custas do prejuízo da imagem, ou seja, é uma relação de oposição. E para transmitir essa relação de oposição, eu vou utilizar a conjunção que vocês vão encontrar na letra B, a conjunção concessiva do, que poderia também, por exemplo, numa alternativa ser although, ok? Só comentando rapidamente as outras alternativas, o indeed significa na verdade, de fato, e aí expressa ênfase. O despite é uma conjunção concessiva, equivale ao nosso apesar de. Aí você diz, Daniel, mas não haveria espaço para a gente, por exemplo, usar na questão 9 o despite? Não, porque o despite não pode ser utilizado como uma clause. Lembrando que uma clause é a junção de um verbo, de um sujeito mais um verbo. Então, se houver um sujeito e um verbo, e você percebe que tem o sujeito é markets, e o verbo é reward, que é recompensar ou gratificar. Então, não posso usar despite nem in spite of. Besides é uma partícula de natureza aditiva, transmite a ideia de soma ou acréscimo, não se encaixa nesse contexto. E o therefore é uma conjunção conclusiva, um advérbio conclusivo. Então, expressa a ideia de resultado, consequência e também não se encaixa nesse contexto. Por isso que a resposta correta seria a letra B de bola. E aí a gente chega na 10ª questão da primeira parte da prova, digamos assim, que é quando a gente tem o texto e a gente precisa fechar esse texto preenchendo adequadamente as lacunas. Mais uma vez uma questão gramatical, mais uma vez uma questão envolvendo superlativo de superioridade, tá? Ele diz, fechando o texto, que o mundo precisa que a mineração continue. E nos dias de hoje,
com as grandes mineradoras focando nos países mais ricos, detalhe, focando nos países mais ricos do que, por exemplo, o Brasil, que é considerado um país não, digamos, de primeiro mundo, certo? Então, nesse caso, a gente está comparando os países mais ricos, nos quais as mineradoras investem, em relação aos países, digamos, emergentes ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E aí você está trabalhando com uma questão envolvendo o comparativo, eu disse superlativo, mas só corrigindo, comparativo de superioridade. Daniel, mas não poderia ser, por exemplo, as grandes mineradoras focando nos países mais ricos do mundo? Não. Por que não pode ser o superlativo de superioridade? Pela ausência do artigo definido de, que é uma partícula formadora da estrutura que a gente chama de superlativo de superioridade. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra A, onde você tem o rich, acrescido do sufixo ER, por se tratar de um adjetivo curto, até 6 letras, ele tem 4, eu acrescentei a partícula ER, tá certo? Então, a gente encerra a primeira parte da prova e agora eu vou comentar a segunda parte da prova. A segunda parte da prova do IME, gente, é interpretação textual. Claro que você encontra uma questão de gramática disfarçada, uma questão também de vocabulário, ok? Mas basicamente é interpretação textual. Na última prova do IME, e para simular isso, eu adotei o mesmo padrão, eles usaram 3 textos relativamente pequenos, não textos muito extensos que dessem muito trabalho ao leitor. Textos relativamente curtos, que possibilitassem uma leitura rápida, tá? Então eu fiz a mesma coisa, inclusive assegurando a mesma proporção de questões para cada texto. Então o IME, o primeiro texto, ele colocou, se não me falha a memória, 3 questões, o segundo texto, 2 questões e o último texto, 5 questões, totalizando 10 questões, fechando a quantidade de questões da prova do IME. Desde o ano passado, a prova do IME, desde o ano retrasado, desde 2017, finalzinho do ano, a prova do IME passou a ter apenas 20 questões, cedendo 5 questões que tinha para a língua portuguesa. Então nós passamos a trabalhar apenas com 20 questões. Então são 10 questões de preenchimento de lacunas, partindo do princípio de que o IME vai adotar a mesma estrutura esse ano, e 10 questões de interpretação. O primeiro texto falava, gente, sobre uma novidade da bioengenharia, tá? Uma cápsula chamada SOMA, S-O-M-A, que é um dispositivo que permite a liberação de insulina diretamente na parede do estômago, substituindo, portanto, as injeções tradicionais de insulina que o portador de diabetes do tipo 1, principalmente, ele precisa tomar diariamente, tá certo? Ou seja, seria uma revolução se as pessoas com diabetes, elas pudessem substituir a injeção que é tomada diariamente, tá, algumas vezes por dia, inclusive, por uma cápsula, por um comprimido, por um dispositivo que pode ser engolido, e aí esse dispositivo, ele se conecta à parede do estômago e libera lá mesmo a insulina diretamente na corrente sanguínea. Então, claro que isso é um teste inicial, essa tecnologia foi desenvolvida pelo MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, tá? Mas ainda está numa fase puramente experimental, vai demorar muito para chegar, digamos, ao consumidor final, ou seja, ao portador de diabetes, tá? Mas não deixa de ser uma notícia promissora, tá? Como envolve engenharia e biologia, eu achei interessante colocar esse texto, tendo em vista que, por exemplo, na prova do ano passado, houve um texto falando sobre a penicilina, a descoberta do primeiro antibiótico. Então, por essa razão, eu escolhi esse texto, tá? Então, na primeira questão, eu peço para que você choose the correct option. E aí eu faço um comentário sobre o enunciado da questão. Gente, praticamente todas as questões do IME de interpretação de texto, elas são construídas com o mesmo enunciado. Escolha a opção correta. E aí eles te dão 5 assertivas, ou seja, 5 afirmações sobre o texto, para você dizer qual é a afirmação que é condizente, que é compatível com o que você leu ou não, ok? Então, a primeira questão ele pede, escolha a opção correta. E aí ele traz 5 alternativas. A primeira diz o seguinte, Soma is a device, é um dispositivo, equipado com uma needle, uma agulha, attached, conectada to a spring, conectada a uma mola. Então, gente, no parágrafo 3, você encontra o fragmento que dá comprovação de que essa alternativa é correta. Quando ele diz, ó, Soma is equipped with a spring-loaded needle that contains insulin.
Então ele diz que o dispositivo chamado de soma é um acrônimo, tá? No texto ele explica direitinho o significado de cada uma dessas letras, podem consultar. Ele diz que esse dispositivo, ele está equipado com uma agulha, ok? Que está montada sobre uma mola que contém insulina. Então, o que é que acontece, tá? A agulha, ela foi construída em cima de uma mola. Essa mola é acionada pelo líquido existente no estômago. E uma vez que essa mola é acionada, ela projeta a agulha para frente, fazendo com que ela perfure no sentido, tá? Não de machucar, mas perfure a parede do estômago para que possa liberar lá dentro a insulina. Então, logo de cara, a resposta correta é a letra A. Só para eliminar as outras alternativas, ele diz na letra B, as pessoas rejeitam a ideia de engolir comprimidos contendo minúsculas agulhas, tá? Em momento nenhum o texto falou sobre as pessoas, até porque essa notícia circulou muito mais no meio científico do que propriamente na comunidade de uma maneira geral. Na letra C ele diz que as agulhas, embora não sejam populares, elas são mais seguras do que outros dispositivos. A gente não pode fazer essa afirmação com base nos dados contidos no texto. Na letra D, ele diz que a tecnologia certamente irá fazer com que as agulhas se tornem obsoletas em um futuro muito próximo. Eu destaco duas observações. Primeiro, certamente, eu não posso ter certeza que essa tecnologia realmente ela vai ser colocada em prática um dia, em um futuro muito próximo. Os testes ainda com seres humanos nem começaram. Só foram feitos até agora com uma única espécie animal, com porcos. Então o próximo passo é testar em outras espécies animais, entre elas os primatas, para que se possa ter, digamos assim, uma comparação mais precisa com o sistema fisiológico do ser humano. E no item E, o tratamento de ambas as diabetes requerem insulina, tá? Então tem a diabetes do tipo 1 e do tipo 2. No começo do texto ele fala que todos os pacientes do tipo 1 e alguns pacientes do tipo 2, ou seja, eu não posso dizer que sempre exige o tratamento de ambos os tipos, a injeção com insulina. Então a resposta correta da 11ª questão é o item A. Ainda sobre o mesmo texto, a 12ª questão, tá? No item A ele diz o seguinte, que o paciente diabético deve ingerir o dispositivo soma somente após as refeições. Em um determinado fragmento do texto ele especifica que esse comprimido precisa ser tomado com o estômago vazio, para que ele possa ser eficaz na liberação da insulina. Na letra B, ele diz que se o paciente estiver em movimento, o dispositivo não funcionará apropriadamente. É interessante que o dispositivo ele foi baseado em um animal, numa tartaruga, cujo casco, quando a tartaruga ela fica virada, ela consegue voltar à posição normal justamente pela estrutura do casco. Então, esse dispositivo chamado de soma tem a mesma propriedade, ou seja, mesmo que a pessoa esteja em movimento, ela vai conseguir ficar na posição correta para que possa se conectar à parede do estômago. Então está errado a letra B. Na letra C, diz que o dispositivo irá provocar um certo desconforto se for ingerido com líquidos. Pelo contrário, ele fala que o líquido do estômago é capaz de acionar a mola, que por sua vez desencadeia o processo de inserir a agulha na parede estomacal. Na letra D, ele diz que depois de liberar a insulina, o dispositivo é totalmente absorvido pelo corpo humano. Na verdade, a agulha, ela se dissolve e é absorvida. Mas o restante do dispositivo, o restante da cápsula é excretada pelo organismo, ou seja, ela é colocada para fora. Então está errado. Resposta correta, a letra E, quando ele diz que, até agora, os pesquisadores não encontraram efeitos colaterais causados por esse dispositivo. E aí eu chamo a atenção de vocês ao parágrafo 6, quando ele diz que, so far, ou seja, até agora, esses dois pesquisadores, cujos nomes foram mencionados, eles não viram qualquer efeito adverso do dispositivo em mais de uma dúzia de porcos nos quais os experimentos foram realizados. Então, questão 12, resposta correta, a letra E. Na questão 13, nós temos de novo, choose the correct option. Então a gente tem que analisar alternativa por alternativa, não há como você fugir desse método de resolução. Na letra A, ele diz que o soma pode ser controlado remotamente pelos pesquisadores, então não há nenhuma ingerência dos pesquisadores do MIT sobre o equipamento. Uma vez que ele é, digamos assim, ingerido pelo paciente, ele faz o trabalho todo sozinho, de maneira, digamos, mecânica, tá? Na letra B, o potencial do dispositivo está restrito ao tratamento da diabetes. Ele diz que não.
Ele diz que, na verdade, futuramente eu posso usar o soma, esse dispositivo, tá? Para substituir a quimioterapia, ou seja, então tem um impacto direto no tratamento do câncer. Ele diz na letra C que o equipamento já foi bem sucedido, já foi testado de forma bem sucedida em pacientes diabéticos. Não, as pesquisas ainda estão limitadas a uma única espécie animal, no caso os porcos. Na letra D ele diz que em acréscimo ao diabetes, o soma pode ajudar no tratamento do câncer no futuro, é verdade. Embora as pesquisas agora elas estejam situadas, focadas apenas na diabetes, esse tipo de metodologia pode sim ser empregado no futuro, como eu falei agora há pouco, para substituir a quimioterapia, ou seja, no tratamento do câncer, tá bom? E por último, na letra E, ele diz que o soma pode aumentar o retardo, o atraso, tá, no início do tratamento com insulina por parte do paciente diabético. É interessante porque em determinado trecho do texto, ele fala que o medo das agulhas faz com que algumas pessoas demorem a começar o tratamento, mesmo necessitando dele. Mesmo sabendo da importância da insulina, por se tratar de um caso de diabetes, as pessoas têm tanto pavor à agulha que elas preferem retardar e, consequentemente, elas vão ter prejuízos fazendo isso, do que começar imediatamente o tratamento. Inclusive, ele chega a citar, se não me falha a memória, de 7 a 8 anos a pessoa retarda, em média, o tratamento por causa do receio de usar agulhas. E aí você poderia, com esse dispositivo, o soma, evitar que isso acontecesse. Então, resposta correta só confirmando letra D de dado. Na questão 14, mais uma vez, a gente tem que analisar alternativa por alternativa. No item A, ele diz que no presente momento, o dispositivo já está pronto para ser prescrito clinicamente. Ora, se ele ainda está em fase experimental, não há previsão alguma a respeito de quando esse equipamento vai chegar ao consumidor final. B, os pesquisadores ainda estão tentando minimizar os inúmeros riscos envolvidos na ingestão do soma. Ora, se não tem qualquer efeito colateral, então, teoricamente, não há riscos. C, o soma é o resultado de uma parceria entre o MIT e uma empresa farmacêutica, uma empresa da indústria farmacêutica. Ele diz isso claramente no 7º parágrafo, quando ele fala que o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, se associou a uma empresa da indústria farmacêutica chamada Nordisk, ok? Então, essas duas empresas estão trabalhando conjuntamente para, digamos, ampliar os campos de estudo desse dispositivo. No item dele diz que o tamanho do soma, resposta correta, portanto, a letra C. O tamanho do dispositivo representa ainda o principal obstáculo que os cientistas precisam superar. Então, na verdade, é uma cápsula, pode ser ingerida. O problema não é o tamanho dessa cápsula, desse dispositivo. E na letra A ele diz que os especialistas acreditam que demorará muito para fazer com que o soma seja comercialmente disponível. Embora a gente possa deduzir que realmente vai demorar um pouco para que ele chegue ao mercado, para que ele possa estar acessível ao paciente com diabetes, ele não fala em momento algum que os especialistas fizeram essa projeção de que vai demorar 5, 10, 15 anos para que esse dispositivo chegue às mãos de quem precisa. E a última questão sobre esse texto, a questão de número 15, fechando a primeira parte de interpretação, tá? Lembrando que são 20 questões no total, a gente está na questão 15. Ele também pede para você escolher a opção correta e diz, no item A, que o dispositivo foi inspirado pelo sistema de orientação de alguns tipos de mamíferos. É interessante porque ele fala que realmente o dispositivo foi inspirado em um animal, na tartaruga leopardo. E aí eu tentei induzir vocês ao erro, fazendo com que vocês associassem a subespécie da tartaruga, se é que a gente pode chamar assim, com a palavra mammal, que significa mamífero. Está errado. Na letra B ele diz que 3 porcos tiveram o estômago perfurado durante o processo experimental pelo dispositivo e acabaram morrendo. Não, o texto fala, na verdade, que 3 porcos conseguiram manter o nível de insulina normal, ou seja, foi induzido a diabetes nesses animais, nesses 3 animais, e eles conseguiram manter o nível normal de insulina através da ingestão da cápsula, sem precisar das injeções diárias de insulina. Então a resposta correta não pode ser a letra B de bola. C, a eficiência do soma em macacos é consideravelmente reduzida. Já posso parar por aí, porque testes em primatas ainda serão realizados. Então não dá para você comparar a eficiência. D, os testes executados com o dispositivo envolveram apenas uma única espécie animal até agora. Exatamente.
Apenas os porcos foram testados, 12 porcos, onde 3 deles tiveram, digamos, um resultado positivo. O texto não menciona os outros 9, tá? E no item E, ele diz que a amostra animal usada pelos cientistas para testar o equipamento foi consideravelmente grande. Na verdade, foram só 12 porcos. A gente não pode afirmar que isso é uma amostra grande. Pelo contrário, para que você tenha resultados mais significativos, você precisa de amostras que representem melhor o universo em cima do qual você irá trabalhar, tá bom? Então, a resposta correta da questão 15, letra D de dado. Na questão 16, a gente já tem um outro texto, tá? Um texto que fala sobre o que aconteceria se nós desligássemos o Facebook. Ou seja, se nós nos desconectássemos dessa rede social. O Facebook está em 2019 completando 15 anos de existência. O Facebook surgiu em 2004, certo? E aí, assim, em 2005 ele explodiu, ele estourou, fez sucesso. E todo mundo achava que era de curta duração, que ele não iria sobreviver muito. Mas o Facebook manteve, digamos assim, a sua existência, né? Mostrou longevidade, porque já se vão aí 15 anos, certo? Porém, todo mundo sabe, o Facebook tem uma série de problemas, tá certo? E esses problemas, eles foram, digamos assim, colocados em xeque nessa pesquisa, porque as pessoas pediram que alguns voluntários se afastassem do Facebook durante um certo período de tempo, se não me falha a memória, durante um mês, ok? E aí, claro que os pesquisadores tinham que se certificar de que eles realmente não estavam conectados para que a pesquisa tivesse validade científica. Então, essas pessoas ficaram afastadas durante um tempo e houve um grupo controle onde as pessoas continuaram usando, acessando o Facebook normalmente. E aí eles chegaram a algumas conclusões. Entre elas, a gente vai analisar com base na resolução de cada uma das 3 questões. Foram 5 questões para o primeiro texto, que era maior, 3 questões para esse segundo texto, que é um tamanho mediano, e aí você tem, digamos, 2 questões sobre o último texto, que é menorzinho, tá? Então, no item A, ele fala o seguinte, que os usuários, eles já perceberam que é perfeitamente possível viver sem qualquer rede social. Ora, se os usuários tivessem chegado a essa conclusão, a gente não teria tantos casos de pessoas que são, entre aspas, viciadas em Facebook ou em redes sociais. A gente já sabe, inclusive, que a psicologia já catalogou o vício em internet ou em jogos eletrônicos ou ainda em redes sociais como uma doença a ser, digamos, inserida na classificação internacional de doenças que a medicina utiliza para poder fazer, digamos, o balizamento dos tratamentos, tá? Então o item A está errado. Na letra B ele diz que alguns países desenvolvidos estão considerando a possibilidade de desligar o Facebook definitivamente. Ora, até onde eu sei, os países não têm autoridade para fazer isso, embora a gente saiba que em alguns países onde os regimes são mais fechados, o Facebook, ele seja controlado assim de uma forma muito rigorosa, mas a gente não tem situações em que o Facebook é, digamos assim, proibido, né? Que ele possa ser proibido totalmente. Na letra C, ele diz que os pesquisadores mostraram que o Facebook não deve ser culpado, não deve ser responsabilizado pelos problemas sociais que nós temos hoje. E o texto fala claramente, em um determinado fragmento, tá, que existem sim uma série de problemas psicológicos ou mentais associados ao uso excessivo do Facebook. Na letra D, ele diz que o valor do Facebook não compensa os danos, os problemas psicológicos severos desenvolvidos pelos usuários. Na verdade, o texto fala que algumas pessoas não conseguem se afastar justamente porque sabem do valor agregado que o Facebook tem, ou seja, das relações profissionais que de repente podem advir do uso do Facebook por aí. No item E, que é a resposta correta, ele diz que o Facebook possui a maior concentração de pessoas em um único, aí eu coloquei entre aspas, place, em um único lugar, ok, na história da humanidade. E logo no início do texto ele fala, there has never been such, nunca existiu tal aglomeração da humanidade como no Facebook. Ou seja, o Facebook, se não me falha a memória, ele tem aproximadamente, arredondando, 4 bilhões de usuários. Ou seja, nunca se pôde concentrar tanta, entre aspas, tanta gente, ok, em um só lugar. Resposta correta, portanto, letra E. Questão 17, ele diz o seguinte, também analisar alternativa por alternativa. Infelizmente, a gente não tem como fugir disso. Ele fala que o experimento não foi bem sucedido porque é muito difícil controlar o comportamento dos usuários. É falso. Ele diz claramente que os
cientistas, os pesquisadores responsáveis por essa investigação, eles tiveram o cuidado de monitorar o que os usuários estavam fazendo, se realmente eles estavam desconectados. Na letra B, ele diz que a pesquisa mencionada no texto é o primeiro grande experimento executado sobre mídia social. Não, ele diz que é o maior. Se é o maior, já existiram outros, tá? Na letra C, ele diz que algumas pessoas que participaram da pesquisa foram solicitadas a cancelar suas contas do Facebook. Na verdade, o que foi pedido pelos pesquisadores é que eles desativassem seu perfil, é diferente. Letra D, nós podemos inferir que os usuários que ficaram de fora do Facebook, permaneceram longe da rede social, fizeram um bom uso do seu tempo livre, ou seja, do tempo que foi liberado pelo não uso do Facebook. E a resposta é essa, correta, letra D de dado. Ele diz que essas pessoas redistribuíram os minutos, e isso você encontra no parágrafo 3. Eles redistribuíram esses minutos livres, tá, em algumas atividades, entre elas passar mais tempo com os amigos e com a família. Então a gente pode sim considerar isso um bom uso do tempo livre que passou, digamos, a existir a partir do momento em que eles ficaram afastados da rede social. E só para eliminar o item E, ele diz que um grupo de eruditos, um grupo de especialistas decidiu deixar o Facebook de forma voluntária e examinar o efeito dessa decisão. Na verdade, os pesquisadores não realizaram o experimento consigo mesmos, tá? Eles fizeram com outras pessoas, que não eram necessariamente pessoas da comunidade científica. Então, a resposta correta é a letra D. E fechando a análise desse segundo texto, pela primeira vez a gente tem uma questão diferente, onde ele diz, escolha a continuação apropriada para... E aí tem um fragmento que diz assim, as pessoas que ficaram afastadas, as pessoas que ficaram afastadas da rede social, elas consumiram menos notícia. Claro, né, elas ficaram em menos contato com notícias. E, consequentemente, ficaram também menos conscientes dos eventos ocorridos. E aí eu preciso encontrar uma continuação coerente e coesa ao que vem sendo dito. Ora, se eles tiveram acesso a menos pesquisas se eles tiveram acesso a menos notícias e ficaram menos conscientes dos fatos que estavam acontecendo no mundo, eu também posso afirmar que essas pessoas ficaram menos polarizadas, resposta correta, letra E, em seus pontos de vista sobre os fatos do mundo, ok? Do que se elas estivessem conectadas à internet. Então, a gente sabe que o Facebook é um dos responsáveis, a gente não pode atribuir essa culpa apenas à rede social, mas é um dos responsáveis por essa polarização ideológica que nós estamos vivenciando hoje no mundo, tá? Em todas as partes do mundo as pessoas estão muito divididas entre dois pontos ideológicos, entre duas concepções ideológicas diametralmente opostas, tá? E as redes sociais, de certo modo, exacerbaram isso, tá bom? As questões 19 e 20 já são sobre o quarto e último texto. Lembrando que o primeiro texto é o texto de preenchimento de lacunas, aí a gente teve dois textos de interpretação, como a gente acabou de comentar, e o último texto também de interpretação, só que com uma questão de vocabulário, que é a questão 20, que eu comento já já. A questão 19 é o tradicional, escolha a opção correta. Então ele diz, rapidinho um comentário sobre sobre o quarto texto, o terceiro texto de interpretação, o quarto texto da prova no total. Esse texto falava, gente, sobre uma estranha variação no polo norte magnético, certo? Então achei interessante porque o IME já cobrou anteriormente um texto que falava sobre GPS, sistema de orientação, então por isso eu optei por colocar esse texto na prova de vocês. Então, gente, o polo magnético da Terra, o polo norte, ele está se deslocando, certo? Ao longo dos anos, os cientistas já têm observado isso. Ele tem saído, digamos, do Canadá, lembrando que o polo magnético da Terra é aquele para o qual o ponteiro da bússola aponta, tá? Tem saído do Canadá e tem caminhado, entre aspas, em direção à Sibéria, da Rússia. Ou seja, é uma variação significativa. E parece que isso está se acelerando nos últimos anos. Isso faz com que, por exemplo, o modelo matemático utilizado para poder mapear, digamos assim, esse polo magnético da Terra, esse polo norte magnético, ele precisa ser atualizado de 5 em 5 anos. Mas por conta dessa variação súbita, dessa variação repentina, eles tiveram que antecipar essa reformulação
do WMM, como é chamado, tá, no texto, esse modelo magnético mundial, onde você encontra, tá, a representação, digamos, gráfica, a representação matemática do polo magnético da Terra. Ok? Então, no item A ele diz que os cientistas encontraram um erro nos cálculos sobre os quais o polo, o norte magnético, está baseado. Na verdade, não houve erro nenhum. Houve uma variação e essa variação despertou nos cientistas a necessidade de uma atualização precoce. Essa atualização deveria ser realizada em 2020, porém teve que ser antecipada para 2019, tá bom? Na letra B, ele diz que o fechamento do governo americano retardou, atrasou o update, a atualização do modelo magnético da Terra, verdadeiro. Então, gente, só para situar, esse polo magnético da Terra, esse modelo matemático do polo magnético da Terra deveria ter sido atualizado em janeiro. Só que em janeiro o governo americano estava em modo de shutdown, ou seja, ele estava, por conta daquela discussão sobre a construção de um muro na fronteira em Estados Unidos e México, o presidente Donald Trump, ele fechou o governo. É um dispositivo constitucional que está, digamos, à mão dele, à disposição dele, tá? E isso fez com que o departamento responsável por essa atualização não pudesse fazer a atualização em janeiro e tivesse que postergar, ou seja, adiar para fevereiro, tá certo? Então a resposta correta é a letra B. Só para eliminar as outras. Do ponto de vista prático, ele diz que o norte magnético não tem qualquer aplicação útil. Isso é uma grande mentira, na verdade. O nosso sistema global de posicionamento, o famoso GPS, ele depende desse modelo magnético, fora outros sistemas de navegação. D. Embora o norte magnético esteja mudando, as mudanças estão acontecendo de uma forma muito lenta, em um ritmo muito, digamos, vagaroso. Na verdade, não. Esse ritmo está aumentando, tanto é verdade que houve a necessidade de antecipar a atualização do modelo matemático. E o item E, os pesquisadores podem explicar por que o norte magnético ele está sempre, digamos, mudando na direção norte, ou seja, do Canadá para a Sibéria nos últimos séculos. Então, os cientistas não têm uma explicação. O que eles fizeram, na verdade, não foi a título de explicação. O que eles fizeram foi simplesmente para poder atualizar o modelo e, assim, não provocar distorções nos sistemas utilizados de mapeamento e de navegação. E a última questão, uma questão diferente, era de vocabulário. O IME cobrou uma questão diferente no ano passado, falando sobre aquela palavra que a gente discutiu em sala, serendipidade. E aí eu peguei uma palavra relativamente desconhecida, pelo menos no meu ponto de vista, eu imagino que vocês não sejam, digamos, familiarizados com essa palavra, e pedi um sinônimo para ela, que é o que o IME normalmente faz. Ou ele pede um sinônimo ou ele pede um antônimo. Eu pedi um equivalente em sentido, ou seja, um sinônimo. A palavra é steadfastly. Steadfastly significa estavelmente, ou seja, de maneira estável. Eu posso dizer, sim, que estavelmente, ou seja, de maneira estável, é sinônimo de constantemente, para fazer referência a esse movimento do polo magnético da Terra, que está constantemente se dirigindo do Canadá para a Sibéria. Então, a resposta correta seria aquela que traz o vocábulo constantly. Resposta correta, letra C de casa, tá certo? Então, com isso eu encerro o comentário, espero que tenha sido útil. Lembrando que a ideia de fazer o comentário logo depois da prova é para que vocês possam ter um feedback imediato a respeito dos acertos e erros, para que vocês possam fazer um autodiagnóstico, para que vocês possam tentar enxergar qual é a parte da língua inglesa que mais está oferecendo dificuldade para você através da resolução de questões. Se você está sentindo mais dificuldade com a gramática, se o teu problema maior é com o vocabulário, se você precisa trabalhar a aquisição de novas palavras, ou se sua dificuldade maior é na parte de interpretação textual, tá bom? Eu me despeço aqui, em sala a gente comenta um pouco mais sobre as questões discursivas e um abraço para vocês.